mais uma vez estarmos aqui com saúde, com vida, para glorificar, exaltar o nome do nosso Pode sentar, igreja. Igreja, desculpa se eu dei susto em alguns de vocês, mas já estava combinado com o grupo de louvor, também combinado com a Elza, para ela não tomar um susto. Porque da última vez que eu preguei, depois que eu preguei, algumas pessoas choraram e me pediram: pastor, não faz mais a gente chorar nas pregações. Ok, vou tentar, mas eu não prometi que não ia dar susto. Já estou ensaiando para o Natal, exatamente. E olha que eu não sou um ator. Desculpa, pessoal. Mas eu vinha meditando, pensando sobre alguns acontecimentos desses últimos dias, ou desse último mês, e isso aqui é uma introdução para a palavra depois. Mas para quem tem acompanhado as notícias, há poucos dias atrás, duas jovens senhoras, tia e sobrinha, de moto, lá no alto da Boa Vista, gozando de ótima saúde, saúde perfeita. Não sei se elas estavam indo ou voltando de algum compromisso, mas por fração de segundos, por um descuido, atravessaram na frente de um ônibus e perderam a vida. Quando o socorro chegou, já constatou o óbito. Também aconteceu aqui perto de Itapura, 4 pessoas perderam a vida, estavam vindo para Castilho, o casal na frente, segundo a reportagem, tinham acabado de casar, e aí a pessoa que estava atrás, uma senhora e mais uma criança de 6 meses, e pelo que eu li na reportagem, essa pessoa que estava atrás ia ser uma testemunha, talvez tinha casado, não sei se no civil, talvez ia fazer um casamento na igreja, mas dizia que aquela pessoa que estava atrás estava vindo junto porque ia ser testemunha do casamento. Fração de segundos, estavam vindo para um momento de alegria, de festa. Por fração de segundo, as 4 pessoas perderam a vida. Um outro amigo meu, também, um Corolla, um carro, dos carros que tem muita segurança, não sei o que aconteceu, estava indo pela pista, subindo aqui depois da ponte, perdeu o controle, não sei o que aconteceu, o carro saiu da pista, tombou, pegou fogo, e alguém que testemunhou comentou que ainda ouviram ele dentro do carro, preso nas ferragens, o carro pegando fogo e ele gritando por socorro, me tire daqui, mas infelizmente não teve o que fazer, também viu a óbito. Estava bem, gozando de saúde perfeita. Também vi essa semana, lá no Rio Grande do Sul, perto da minha cidade natal, 2 irmãs, uma de 20 e outra de 24 anos, andando no carro, por fração de segundo, por descuido de alguém, não sei se estavam indo, voltando de algum encontro, alguma festa, as 2, infelizmente, também perderam a vida. Então, se eu olho para mim,
desculpa novamente o susto que eu dei em alguns, mas a intenção é essa, para nos alertar que a fração de segundos, eu estava bem aqui, comecei a falar, e de repente, eu até falei com os meninos lá dentro, disse, olha, eu vou ensinar, mas se vocês ficarem me chamando, e eu não reagir, e de repente já não é mais encenação, de repente eu fui mesmo. Ah, então já preparei eles para isso também. Também pode acontecer, como pode acontecer agora. Se eu cair de novo, aí não é encenação, tá bom, igreja? Aí vocês podem começar a orar e dar glória a Deus, que eu estou subindo para o Senhor. Mas a gente não sabe qual é o momento. Quando o Senhor vai nos chamar? Quando nós vamos partir? É fração de segundos. Não sabemos. Agora a pergunta é, nós estamos preparados? Aquela palavra de abertura que o irmão César trouxe antes, nós juntamos, nos inquietamos, nos estressamos por muitas coisas, o corre-corre do dia a dia, juntamos coisas, brigamos por coisas, e nada disso nós vamos levar, tudo vai ficar, mas a vida eterna, esse é o mais importante. É para isso que nós temos que nos preocupar no nosso dia a dia, no nosso minuto, a cada minuto, para quando a morte bater a nossa porta. Ou como diz o pastor Cláudio Duarte, para quando alguém lá em cima falar o 525, é o meu número. Não tem como furar fila. Não é que nem o supermercado, não é que nem outro lugar que você pode furar fila ou passar alguém na sua frente. Não. É o seu número, não tem mais volta. Obrigado pelos meninos aí, que foram bons motores, né? Fez até alguém vir lá de baixo aqui em cima. Louvado seja Deus. Na Bíblia eu não bati a cabeça, eu tive cuidado para não bater a cabeça. Mas vocês assustaram? Assustou? Pois é. A questão é essa. Estamos preparados? Lucas capítulo 12, do 13 ao 21. Vamos ver todos juntos aqui. Depois você pode olhar na sua Bíblia, mas eu já pedi para nós todos vermos junto aqui. Então Jesus, né? E disse-lhe um da multidão, por enquanto o homem que estava na multidão. E disse-lhe um da multidão, mestre, diz ao meu irmão que reparta comigo a herança. Mas ele lhe disse, homem, quem me pôs a mim por juízo ou partidor entre vós? E disse-lhe, acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. E propôs-lhe uma parábola dizendo, a herdade de um homem rico, ou seja, a fazenda de um homem rico, tinha produzido com abundância. E ele arrazoava consigo mesmo, dizendo, o que eu farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse-lhe, farei isto, derrubarei os meus celeiros e edificarei outros maiores. E ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma, alma, tem depósito para muitos bens, para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Mas Jesus lhe disse, louco, essa noite pedirão conta da tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros, não é rico para com Deus. Até aqui, igreja. Nós temos aqui, para quem conhece um pouco o texto, lá no início do capítulo 12, diz assim, visto que milhares de pessoas se aglomeraram a ponto de se atropelarem umas às outras. Então tinha uma grande multidão,
Não sei se isso era meia-tarde, que horas que era isso, eu não pesquisei a respeito, mas havia uma multidão enorme, reunida, ouvindo os ensinamentos de Jesus. E parte desse ensinamento tem um pouco a ver também com aquilo que o César compartilhou antes lá de Mateus, falando sobre as preocupações do dia a dia, de se inquietar com coisas materiais, com os bens materiais. E diz que ali no meio dessa multidão, de repente sai um homem e chega até Jesus: mestre. Que bom que ele procurou Jesus. Está certo. No nosso dia a dia, nós temos que ir ao encontro de Jesus. Nós temos que procurar a pessoa certa, procurar Jesus. E ele foi até Jesus e disse: mestre, eu tenho um problema. Eu tenho uma herança junto com meu irmão. Não está escrito aqui, eu estou interpretando agora. E o meu irmão está encrencando. Ele não quer dar a parte dele. Mestre, você pode ir lá e dizer para ele repartir a parte da herança comigo? Esse homem, ele chega a Jesus. Ele procura Jesus, procura a pessoa certa, mas com as atitudes erradas. Ele procura Jesus e já dizendo para Jesus com arrogância o que Jesus tinha que fazer. Ele chega já dizendo para Jesus: ó mestre, vai lá e fala para ele, já dando ordem para Jesus, já dizendo para Jesus como é que Jesus tinha que agir em prol dele. Ele estava pensando apenas em si, no seu egoísmo, na sua arrogância, nos seus bens materiais. Não estava preocupado com as outras pessoas, não estava preocupado com o bem-estar do seu irmão. Ele foi procurar Jesus por interesses próprios. Procurou a pessoa certa, mas com maneiras erradas, com atitudes erradas e com objetivos errados. E muitas vezes nós não somos diferentes. Muitas vezes nós, como igreja, como servos, homens e mulheres de Deus, procuramos Jesus porque nós queremos coisas, porque nós queremos receber, nós queremos isso, nós queremos aquilo, dá isso para mim, Jesus, dá esse outro para mim, Jesus, mas esquece de glorificar o Senhor, mas esquece de bendizer o nome do Senhor, esquece de ser grato ao Senhor. E ainda muitas vezes dando ordem: Senhor, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero esse outro, eu quero aquele outro, dando ordem para Jesus. Assim foi esse homem. Ele não chegou em Jesus com a intenção de pedir perdão, Senhor, mestre, perdoa os meus pecados, mestre. Ô mestre, o que eu posso fazer para aprender mais do Senhor? Não, ele chegou com interesses próprios. Ele não estava preocupado com a sua vida, com seus erros, com o seu pecado, com o aprendizado sobre Jesus. Ele estava preocupado era com as coisas materiais. E muitas vezes, igreja, infelizmente, nós não somos diferentes. E o que essa parábola nos ensina? Então Jesus começa a contar uma parábola. Ele começa a dizer então, primeiro diz para aquele homem: quem te constituiu, quem me constituiu juiz, quem me colocou como advogado? Se bem que na época alguns estudiosos, dizem que era costume, às vezes, do sacerdote realmente interceder por essas causas. Mas Jesus não veio para isso. Jesus veio para buscar e salvar o perdido. É para isso que Jesus veio. Ele não está muito preocupado com os nossos bens materiais, com as nossas posses, com aquilo que nós temos, ou atrás daquilo que nós estamos correndo. Primeiro ele está preocupado com a minha alma e com a sua alma, com a minha vida e com a tua vida. E como que ela está diante de Deus. Essa é a preocupação. Então ele conta essa parábola, que certo homem, fazendeiro, rico, produziu muitas riquezas. Está errado em produzir? Não. Está errado em ser rico? Também não. Está errado ele querer desmanchar os celeiros velhos e fazer um novo celeiro para armazenar
produzir está errado? Também não. Pelo contrário, isso é sabedoria. É pessoa inteligente que está pensando no futuro, que ele vai guardar. Alguém diz que ele vai guardar, que ele vai armazenar. Está certo? Está certo? Não está errado. Mas então onde é que está o problema? Se Jesus conta essa parábola, o problema é que se nós olharmos aqui no texto, dentro dessa parábola, nós vemos que esse homem usa muitos pronomes possessivos. Meu, minha, eu tenho, eu vou fazer, é tudo meu. Eu, minha alma. Como se tudo pertencesse a ele. O homem da parábola se achou tão seguro pelos bens que tinha juntado, que se esqueceu que a sua vida estava além daquilo, e que o amanhã, como eu disse antes, pode não chegar. A essência dessa parábola é uma alerta contra a arrogância, a soberba, a ganância, o egoísmo, a vaidade, a ilusão de segurança baseada em bens terrenos. O homem da parábola não é condenado por ser rico, mas por colocar toda a sua confiança numa cúpula de bens, esquecendo que Deus é que dá tudo, que Deus é que abençoa, que Deus é que multiplica, e ele esquece dos outros. A sua vida está centrada no eu. Meus frutos, meus celeiros, meus bens, minha alma. Ele não pensa em partilhar, não agradece e não reconhece a fragilidade da vida. Esse é um dos problemas que começa na vida desse homem. Não está errado ele ser rico, não está errado ele produzir, não está errado ele pensar no futuro, mas o problema é que ele começou a pensar só em si mesmo. Eu fiz tudo. Ele se esquece de agradecer a Deus, se esquece de que há um ser maior que multiplica, que abençoa, que manda a chuva, que manda o sol, para que a planta possa desenvolver, possa produzir. E ele dá valor tudo para ele mesmo, como se ele tivesse feito tudo. E de fato ele trabalhou para isso. Não está errado trabalhar. Pelo contrário, a palavra diz que do suor do teu rosto comerás o teu pão. Então não está errado trabalhar. Mas está errado quando nós esquecemos que é Deus que abençoa, que é Deus que multiplica. Todo esse comportamento egoísta e arrogante também se harmoniza com a falta de gratidão a Deus. Em nenhum momento aquele homem rico agradeceu, glorificou o Senhor por tamanha abundância que ele recebeu. Ele se esqueceu que até mesmo, conforme na Lucas 12:7, que até mesmo um fio de cabelo da nossa cabeça não cai sem o consentimento, sem o conhecimento de Deus. É Deus que cuida, é Deus que sabe. Deus sabe exatamente o que cada um de nós, de vocês, está pensando nesse momento. Inclusive, se está prestando atenção na palavra, ou se a sua mente está viajando em outro lugar. Deus sabe, eu não. Eu espero que vocês estejam prestando atenção. Que a palavra fale a minha vida e a vida de vocês. Para que a gente aprenda, em primeiro lugar, como já foi dito na palavra no início, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, para que as outras coisas nos sejam acrescentadas. Tem gente que trabalha uma vida inteira, dia e noite, sacrifica a família e não constrói nada. É escravo do trabalho, é escravo do dinheiro. E muitas vezes não tem pequenos terrenos aqui no cemitério para ser enterrado. Louco, essa noite pedirão conta da tua alma. O que tens preparado, para quem será? Pensamos
preparamos e buscamos muitas coisas, mas nada é para nós mesmos. De vez em quando, né? Lá em casa, já conversei com o Thiago, com a Joyce. Outro dia até, quando a Joyce estava aqui, um dia conversando lá em casa, né? Eu até perguntei para eles, escuta, vocês dois aí, sabe que um dia o pai e a mãe vão partir. Talvez antes, eu imagino, espero, que seja antes deles, pode acontecer o contrário, está preparado para este ano. Aí ele disse que está. Está na sua cabeça, né? Mas aí eu perguntei para eles, escuta, se o papai e a mamãe de repente partir, às vezes numa viagem dessas, como eu disse antes que aconteceu, e tem acontecido, pode acontecer numa fração de segundo, algum caminhão desgovernado, motorista que dormiu, vem para cima de nós, não temos o que fazer, morte na hora. Eu perguntei para eles, o que vocês vão fazer com essa casa? Vocês vão brigar por ela? Ou vocês vão chegar num acordo? Aí eles fizeram que nem Jesus, louco, né? Pai, você está louco, você está doido, né? Falando essas coisas, mas tem que ser falando essas coisas. Eu não vou ficar com a semente. O meu amanhã pode não chegar. E nós temos que pensar nessas coisas. E eu sei que eu não sou escravo daquilo lá. Deus tem abençoado, e Deus dá que é para nós administrarmos, é que é para nós também abençoar os outros. Se Deus deu para aquele fazendeiro muita produção na sua fazenda, muita riqueza, em primeiro lugar, era para ele ser grato a Deus. Em segundo lugar, era para ele abençoar outras pessoas. Ele tinha que ter o pensamento, Pai, Deus, muito obrigado. Agora, o que eu posso fazer? Quem eu vou abençoar? Para quem eu posso distribuir um pouco dessa alimentação? Para os meus empregados? Para a minha família? Não. Ele foi um homem arrogante, mesquinho. Ele estava pensando somente em si. Tudo é meu. Eu produzi, eu suei. Eu sei que o sacrifício que eu passei por isso aqui, trabalho uma vida inteira. Eu já contei aqui um exemplo, e vou repetir aqui agora, mas eu lembro que eu já contei, e esse é um testemunho que eu li, de um rapaz, que ele foi para fora do país, eu não lembro agora para onde ele foi, e ele se deu bem lá. E ele realmente conseguiu, com o seu trabalho, ele conseguiu juntar muitos bens, comprou casa boa aqui, com piscina, lugar tranquilo, para morar, conseguiu juntar uma poupança. Quando ele estava bem estabilizado, que ele viu que estava tudo certinho, ele resolveu vir embora de volta para o Brasil. Veio para a sua casa, na outra semana, ele morreu, veio a morte. Valeu a pena? Ficou para quem isso tudo que ele juntou? Ficou para quem isso tudo que ele trabalhou, que ele se sacrificou? Isso é uma história verídica, não é apenas uma ilustração, é algo que realmente aconteceu e acontece ainda nos nossos dias de hoje. Por isso o Senhor disse, louco, essa noite pedirão conta da tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Para que nós estamos vivendo o nosso dia a dia? Os meninos aqui na frente, né? Essa turminha, tudo na escola, estudando. Vocês já decidiram que profissão vão ter? Não? Vão ter uma que diz que já. O que você pretende ser na vida? Oi? Direito, advogado? Segue atrás do teu sonho, viu? Que Deus abençoe. Mas nunca esqueça. Seja justo nessa profissão. Essa profissão é muitos advogados para poder construir sua vida financeira. Ele tem que mentir muito, é verdade. Defender alguém que ele sabe que é criminoso, mas ele está lá defendendo. Mas não quer dizer que você vai ser um advogado que é criminalista, né? Mas é uma profissão, se é o teu desejo, segue. E assim para os demais aqui.
mas a profissão tem que ser para honrar e glorificar o Senhor. Lá onde você está na sua profissão, faça da sua profissão e do seu lugar de trabalho um lugar onde você possa estar testemunhando do Senhor Jesus, contando das bênçãos e das maravilhas que Ele tem feito e ainda pode fazer na tua vida e na vida daquelas pessoas que são ali os teus colegas de trabalho. Não seja um crente agente secreto, para que Jesus de repente olhe e diz: louco ou louca, essa noite, ou esse dia, ou essa hora, ou esse minuto, a sua hora chegou. E o que tens preparado, para quem será? O que tu tens ajuntado, para quem será? Meus queridos, deixa eu dar uma explicação para eu não ser mal entendido. Com essa palavra, eu não estou dizendo que você não tem que ter bens, que você não tem que trabalhar, né, Alexandre? E é duro. Às vezes ir para baixo do ônibus lá, motor quente, né? Te estourou alguma coisa para consertar, perna dada. Tem que trabalhar. Tem que ajudar, tem que realmente, mas nunca esquecendo que Deus está acima de tudo. É que Deus que abençoa, é Deus que multiplica. E muitas vezes nós esquecemos disso. Muitas vezes nós também somos arrogantes, nós não somos diferentes desse homem da parábola. Posso dar um exemplo bem claro? Vou dar um exemplo bem claro. Para cada um de vocês, para cada um de nós que está aqui, começa por mim, olhando para essa caixinha aqui agora. Quem de nós realmente é dizimista, é fiel no dízimo para confiar que Deus pode multiplicar o teu salário, que Deus pode abençoar e que Deus pode ali fazer aquilo que você ganha dobrar? Já começa por aqui. É um exemplo simples, pequeno. Mas muitas vezes nós não confiamos de que Deus pode abençoar. É quando eu recebo o meu salário, R$1.000, e aí eu tenho que tirar a primeira parte do Senhor, dízimo, 10%, eu tenho que tirar R$100. Aí eu faço as contas, meu Jesus amado, estou devendo 1.500, recebi 1.000 e ainda tenho que dar um dízimo. Ah, Deus, sinto muito, nem sobra vai ter esse mês. Não é assim? Ainda bem que tem alguns que estão concordando. Mas é assim. Nós não queremos que Deus pode multiplicar, que Deus pode abençoar. E na vida desse homem, Deus abençoou. Deus fez com que produzisse muito a sua fazenda. E Deus pode fazer a tua casa, o teu lar, o teu salário ser multiplicado, abençoado. Mas nós temos que aprender a ser grato a Deus, a confiar em Deus, a depender de Deus, sabendo que é Deus que tem realmente o poder, Ele é o Senhor, dono do ouro e da prata. Mas por que nós temos tanta dificuldade, assim como esse homem, se desprender das coisas materiais? É meu, tudo é meu, eu não dou, eu não divido, eu não empresto, é meu. Nossa filha Joyce, um dia vindo da faculdade, bateu o carro. O Senhor, com a caminhonete, acho que não é S10, cortou a frente dela e bateu. Depois ela me disse qual foi o primeiro pensamento dela. Acho que ela não conhecia direito o pai dela. Ela disse: meu pai vai me matar. Mas quando a notícia chegou, a minha primeira pergunta: filha, você está bem? Você se machucou? Não, pai, eu estou bem, mas o carro estragou. O carro, minha filha, que se exploda. É bem material, isso a gente arruma, ou compra outro, se Deus abençoar. Isso não é problema. Eu quero saber como é que você está. Você realmente está bem?
E é assim que Deus também olha para nós como filho. Meu filho, minha filha, você está bem? Como é que está a tua vida? Você está bem? Não se preocupa tanto com as coisas materiais. Deixa que dessas coisas eu cuido. Eu quero saber da tua vida. Eu estou preocupado com o teu bem-estar. Eu estou preocupado com a tua alma. Eu estou preocupado de que um dia, no final, você venha morar comigo aqui no céu. Se o Senhor te chamar essa noite, você sabe para onde vai? Não sabe. Deveria. Essa é uma questão chave. Para onde nós vamos? Nós temos que refletir algumas coisas dessa parábola. Por exemplo, o que nós estamos acumulando? Muitas vezes nós nos preocupamos tanto com coisas materiais, dinheiro, bens, conforto, que esquecemos o essencial: amar, perdoar, servir e buscar a Deus. Muitas vezes nós esquecemos onde é que está a nossa segurança. Esse homem, ele se sentia seguro por causa do que possuía. Mas Jesus mostra que a verdadeira segurança não está no que nós temos, mas em que nós somos diante de Deus. Nós estamos sendo generosos ou estamos sendo egoístas? Ele não pensou em compartilhar, ele pensou só em si mesmo com arrogância. Isso é um alerta para que a nossa fé não seja vivida de forma isolada, mas em comunidade, com solidariedade. A nossa fé não pode ser única e isolada. É uma fé realmente de se desprender, de abençoar, de partilhar. Jorge, posso usar o seu nome como exemplo aí, Jorge? Está autorizado, ele sabe que eu vou falar, mas está autorizado. Nós temos um amigo grupo, né? Vocês imaginam o trabalho que eu passo, né? Jorge, Rodolfo e Baltazar. Vocês imaginam? Eu comigo o grupo com esses três. Eu sou o vovô João com esses três ali. Eu me assustei quando eles toparam, né? Eu acho que eles assustaram mais ainda. Mas nós temos conversado, compartilhado, né? E aí, num desses estudos, eu não me lembro se era falando sobre vida simples, aí o Jorge até comentou, por isso que eu vou usar o nome dele, ele disse que não se considerava ser uma pessoa ainda, né, de uma vida simples, ou que se desprende com facilidade das coisas. Mas eu não concordei com ele. Eu disse, não, Jorge, acho que você está enganado. Você realmente nem se conhece a si mesmo. Né, Tati? O que você acha? Concorda? Ele ainda tem que aprender dele mesmo. Edmilson, Leyman, como que é esse menino? Mas aí eu disse para ele, não, Jorge. Realmente você é uma pessoa, pelo que vocês têm construído, pelo que vocês têm hoje, eu sei que vocês têm trabalhado, né? Fizeram algumas dívidas de graças a Deus, está quase zerado, né? Pelo que tem compartilhado. Deus tem abençoado, Deus tem multiplicado, mas eles não têm sido arrogantes. Eles continuam sendo as mesmas pessoas de sempre, certo, Rodolfo? Mas aí, no meio dessa conversa, o Baltazar tinha um projeto. Né, Raquel? Comprar casa. Foi o suor, né? Foi um parto a compra dessa casa. Mas é para comprar essa casa, compartilhou, posso agora, Baltazar, vai ter que usar o teu nome também. Raquel, você libera, Raquel? Mas não é nada que comprometa, não. Pode ficar tranquilo, são só bênçãos, né? Aí o Baltazar compartilha, olha, eu tenho um problema, né? Eu vou ter que dar tanto de entrada, vou ter que dar um carro, vou ficar bem, ele ficou preocupado com as crianças, com a Raquel, o deslocamento e vai ficar longe da igreja. Na mesma hora, o Jorge já levantou e disse, não, pode pegar minha moto, eu estou com a moto da casa parada, uma bis, já pode ir lá pegar minha moto, pode usar ela o tempo que você precisar. Na mesma hora já Rodolfo também. Aí eu tenho um rebaixado lá na mecânica, né? De viagem, o que é?
que está lá na mecânica, que fez um rolo lá, se quiser pegar o meu rebaixado também, pode ir lá buscar. Gente, aquilo para mim foi uma surpresa e uma alegria de ouvir esses dois, a espontaneidade, de na hora, aí eu até questionei eles, não, pera um pouquinho, gente, vocês conversaram com a esposa de vocês primeiro, porque se eu faço isso, eu acredito que a Elza não vai me enforcar, mas eu primeiro tenho que conversar com a minha esposa. Tati, agora vai sobrar, tá, Tati? Aí o Jorge disse assim, não, Jorge, por favor, a Tati está doida que eu me livre daquela moto. Já tinha se terminado há um tempo atrás, né? Mas não é por isso, não era por causa disso, mas porque ele realmente estava colocando-se à disposição, o outro lá em cima dizendo não. E aí mais um passo eles deram ainda. Estou compartilhando o que é bênção, tá? Se fosse coisa séria, eu não ia compartilhar. Aí tem mais uma bênção, e depois os dois, Jorge e Rodolfo, me disseram, Baltazar, e se você precisar de dinheiro, algum valor, fala conosco que nós vamos ver o que nós podemos fazer para ajudar. E eu olhei como líder pensando, não, o que vai sobrar para mim? Não vou poder ajudar com nada, não? Sabe, gente, aprender a se desprender e confiar que Deus abençoa, que Deus multiplica, que Deus dá. E a minha oração, o meu sonho, o meu desejo, talvez deles também, que amanhã depois eles possam abrir um segundo, um terceiro restaurante, e que Deus vai abençoando, vai multiplicando, mas que acima de tudo, eles continuem sendo essas pessoas simples, homens e mulheres de Deus com simplicidade. Não com arrogância, sabendo que aquilo ali é Deus que está dando, é Deus que está abençoando. E é isso que o texto está nos ensinando, é isso que Jesus está tentando passar para nós. Louco, essa noite, por que louco? Por que ele chamou aquele homem de louco? Porque aquele homem não teve o reconhecimento das bênçãos de Deus na vida dele. Ele foi arrogante, ele foi presunçoso, ele disse, não, é tudo meu, eu fiz, eu construí, eu vou fazer, a minha alma vai descansar, como se a alma pertencesse a ele. A alma também pertence a Deus. Lá na criação, Deus deu o sopro da vida, a alma e a vida para o ser humano. E a alma que vai para junto do Senhor. Alegra-te, minha alma, no Senhor, diz a palavra de Deus. Então, quem sou eu para dizer minha alma descansa agora nos bens materiais? Louco, esta noite, o que você tem juntado, o que você tem construído, para quem será? Vida simples. Viver uma vida tranquila, sem estresse, confiando que Deus pode abençoar e multiplicar. Mas isso não é só nos bens materiais. Aqui eu posso estender um pouquinho o que o texto não está dizendo, mas a palavra, no todo, me dá liberdade para isso. Isso também é na tua casa, no teu lar, no teu casamento, no teu relacionamento, na educação com os teus filhos. É tudo confiar em Deus e deixar que Deus trabalhe. Quando vier os problemas, vamos buscar junto em Deus. E não eu para cá e você para lá. Eu cuido da minha vida, você cuida da sua vida. Ou como lá em casa, comigo e a Elza, vou falar de nós. Lá em casa não tem o meu salário, o teu salário. Lá é o nosso salário. Se a Elza quer comprar alguma coisa, a não ser que ela vai comprar alguma coisa de R$1 milhão, ela vai ter que conversar comigo. Mas se ela quer comprar um par de sapato, ela não precisa conversar comigo. João, eu posso comprar um par de sapato? É nosso dinheiro, tem saldo. Compra. Não vamos brigar. Não vamos discutir. Esse é o meu salário, é o teu salário, como tem muitas famílias, muitos casais que infelizmente vivem desse jeito. Isso é intimidade, é relacionamento, é comunhão,
é vivência com Deus, é gratidão, sabendo que Deus que dá, que Deus que abençoa, que Deus que multiplica. Diz a palavra que tinha lá mais de 5.000 homens, mulheres e crianças, devia dar 10, 15 mil pessoas, e de repente um menininho abençoou toda aquela multidão, abençoou, mas foi usado como bênção, trouxe lá os peixinhos, os pãozinhos, para multiplicar. Aquela criança podia ter escondido para ela, dizer, não, isso aqui é meu, eu vou ficar só para mim, o resto que se exploda, quem mandou vir para cá, ficar o dia todo aqui no sol. Mas não, aquela criança se desprendeu, disse, toma, pode repartir, eu sei que não vai dar para muito, vai dar para mais uns 4 ou 5 pessoas, mas Jesus começou a dizer, vão repartir desse pão, vão repartir desse peixe. E diz que todos se alimentaram e ainda sobrou alguns cestos. Esse é o Deus, que é o Jesus de quem eu estou falando nessa noite e de quem a Bíblia está falando. É aquele que multiplica, é aquele que abençoa, é aquele que cuida. Mas o problema é que muitas vezes nós lemos lá, confia, né? Busca em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Muitas vezes nós lemos ao contrário. Primeiro acrescenta as coisas que eu preciso, que aí depois eu vou te buscar em primeiro lugar. Nós invertemos muitas vezes essa passagem bíblica. Nós não confiamos. Nós achamos que em algumas áreas da nossa vida Deus não precisa se envolver, Deus não precisa cuidar, Deus não tem tempo, Ele está muito ocupado, deixa que eu cuido. Talvez você não venha essa noite preparado para escutar isso. Mas a intenção, quando eu tomei aqui, era para chamar a atenção de vocês. Para se colocar no meu lugar, de repente, podia ser qualquer um de vocês que tombasse naquele momento. Mas não como encenação, mas como realidade. Somente Deus não me alcança satisfação de todas as suas necessidades espirituais. A loucura da qual Jesus está se referindo ao homem é justamente esquecer de Deus e colocar a sua felicidade nas coisas materiais, dinheiro, bens e conforto. Essas coisas todas são agradáveis ao ser humano. E com certeza, elas são agradáveis. Quem não gosta de ter uma vida tranquila, confortável, um bom carro, uma boa casa? Todos nós queremos. E não está errado. Nós devemos sonhar e devemos trabalhar para isso. Mas não esquecer de buscar Deus em primeiro lugar, pedir para Deus abençoar, colocar dentro da vontade de Deus e agradecer a Deus quando conquistar. O dia que você recebeu o seu diploma de direito, lá de... Como é que é mesmo? Direito, né? É isso? Então, de advogado, naquele momento, ó Senhor, muito obrigado. Mas continue caminhando comigo, Senhor. Isso é importante. Lá na enfermagem, né? Quanta responsabilidade é ser enfermeiro, cuidar da vida dos outros, sabendo que às vezes aquela vida está por um fio, por um medicamento, por uma injeção, e uma injeção que não pode ser dada errada, porque pode também levar a óbito. De repente a médica a penicilina vai lá e aplica a penicilina. Vocês entendem como é que é as coisas? Então nós temos que ter cuidado de ser grato a Deus, pedir a direção e a orientação de Deus, mas não está errado você ter sua casa, ter o seu carro, ter o seu trabalho, que Deus abençoe, que você cresça cada vez mais financeiramente, que profissionalmente você cresça cada vez mais, mas não esqueça de que Deus deve ir à frente, porque se o Senhor olhar para você por um momento e dizer assim, meu filho, minha filha, agora chega, basta. Agora você vai colher o que você plantou. Louco, essa noite eu vou te buscar. Ou essa manhã, meio-dia, meia-tarde. Mas, ou seja, você está preparado? E o que nós fazemos se nós queremos que perdure a nossa vida?
deve ser feita em Cristo, pois só Ele responde pela eternidade. E aí eu quero encerrar com um versículo lá de João 6,27, que diz assim: trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, pois neste Deus, o Pai, imprimiu o seu selo. Que nós aprendamos, primeiramente, buscar em Deus tudo aquilo que nós precisamos e agradecer por aquilo que nós temos. Amém, igreja?